Está no ar, Carreira e suas vozes. O talk show que conecta pessoas, histórias e negócios. Trajetórias reais, desafios, conquistas e superações que inspiram. Apresentação da empresária e mentora Cláudia Cardillo. Olá, seja muito bem-vindo ao Carreira e suas vozes web, transmitido pelos canais do YouTube e Spotify, @Cláudia Cardillo Oficial. Hoje eu estou aqui na Escola EOMA, em São Paulo, no Jabaquara. Fui convidado pelo Jonas Oliveira e a Flávia Molena para que a gente pudesse entender mais como é que é o universo quântico. Seja muito bem-vinda, Flávia. Seja muito bem-vindo, Jonas. Que alegria poder estar aqui com você, viu, Cláudia? São Paulo é algo que me inspira muito. Vivi muitos anos aqui, trabalhando na minha carreira anterior. Então, estar aqui em São Paulo, na escola, com você é uma gratidão. Que gostoso. Eu fico muito feliz de receber os dois aqui, porque eu já conheço o casal quântico há mais de 2 anos. Nos conhecemos num simpósio, Resonance, no qual eu fui curadora e organizadora do congresso. E, a partir daí, eu pude tomar mais contato com o que eles fazem. Então, eu sei que vocês passaram, os dois, por uma migração de carreira. E vocês atuam como professores especialistas em terapias quânticas há mais de 10 anos. Já formaram mais de 1.500 alunos. Isso é aluno pra caramba, hein? Parabéns. E eu quero saber de vocês como é que é mudar de carreira, começar tudo de novo, para vir para o universo da terapia quântica e hipnose. Primeiramente, quero mandar um abraço para todos vocês, agradecer a Cláudia também, porque eu acredito que o convite é mútuo, né? Quando a gente se conecta, não tem como dizer não. Então é só sim. Então diga sim para você também. Porque quando a gente fala de migração, a gente sabe que é um fator muito pesado para quem está naquele momento. Então, se serviu um conselho que eu fiz, eu continuava trabalhando, eu trabalhava na construção civil, eu trabalhava na construção civil fazendo essa migração. Então, eu acredito que tudo tem um ponto de equilíbrio, né? Como eu estava cansado do que eu estava fazendo, eu queria fazer algo diferente, queria ajudar pessoas e não fazer uma construção. Porque o meu sonho sempre foi ver o brilho nos olhos das pessoas. Então, quando você faz uma casa, ou faz um apartamento, um prédio, entrega tudo, e eu ficava sempre esperando, mas não obrigado, não. O brilho, quando a pessoa pegava e falava assim, nossa, que lindo, que lindo. Né? A pessoa vivencia esse momento. Aí o que acontece? A própria Bíblia nos ensina, se alguém convidar você para andar 1 quilômetro, ande 2. Se a pessoa te pedir uma túnica, dê a sua se você tiver. Então, são essas coisas que me mudavam por dentro, né? E eu fui ministro da palavra da Igreja Católica durante 18 anos. E você também abandonou o ministério para poder vir para a sua escola, para poder montar a sua escola? Exatamente. Mas o que acontece? Essa migração, eu sempre tinha um ponto de equilíbrio. Então vamos dizer assim, aqui eu ganho X, mas eu estou cansado, não é tanto ali, não era tanto para mim, não era tanto o que eu ganhava, mas a satisfação pessoal, né? Mas é claro que nós temos que pensar também no ponto material. Não tem como nós sermos até hipócritas e dizer que não é isso, não. Tem que ter, né? O contraponto. Então quando eu percebi que equilibrou, para mim já era o suficiente. Agora eu vou dar um salto quântico para onde realmente eu sonho. Você vai dizer assim, foi fácil? Não. Por quê? Porque veja bem, quando você passa de um conhecimento que já é conhecido, que você nasce com aquele conhecimento, principalmente dentro de uma igreja, então, e você de repente passa a ter um novo ensinamento, e você vê que realmente existe a potencialidade, que existem múltiplas possibilidades, e que você cria a sua vida, você cria as suas experiências. Então quando você vê isso daí, mas existem certos dogmas que arrastam você fala assim, meu Deus,
Mas depois, até o final da entrevista, eu vou contar o que foi que aconteceu, o porquê que eu larguei tudo sem medo de dar esse salto quântico para essa nova migração, que é trabalhar com as pessoas, que é ajudar as pessoas a chegarem na sua autocura. E eu quero saber de você, Jonas, se a Flávia, nesse momento em que você decidiu fazer a migração de carreira, você também fez a sua. Foi bem interessante. Eu fiz a minha isolada e ele fez a dele isolado. Nós não nos conhecíamos. Ah, vocês não estavam juntos nessa época ainda? Não. Eu tive loja de moda feminina durante 18 anos. Por isso que eu vivia em São Paulo. Eu não saía ali da região do Bom Retiro. Então, 1, 2 vezes no mês eu estava aqui. Então, São Paulo virou para mim assim, é afetivo para mim São Paulo. Aí eu fui para uma igreja, também numa igreja, olha que interessante. Aí nesse ponto nós dois frequentamos o mesmo lugar, só que eu antes e ele depois. Quando eu me separei, eu parei de ir até a igreja e ele assumiu o meu lugar na igreja. Essa igreja é aqui em São Paulo? Itu. Olha que interessante. Eu fiz estágio ajudando pessoas de forma voluntária durante 6 anos. Eu fazia regressão de memórias. Eu fiz voluntariado de regressão de memórias com um padre sensacional durante 6 anos. E aí eu entendi que o meu casamento, isso dentro da igreja católica, eu estava por obrigação e não por amor. Aí o padre dizia para mim, nós viemos no mundo para ser feliz. Quando eu decidi fazer o rompimento, aí você começa com outras questões, né? Aí divide o financeiro, divide os afazeres. Eu tinha 2 filhos, tenho, né, 2 filhos, formando médicos hoje. E naquele momento eu não conseguia conciliar mais com trabalhos voluntários. Então eu tive que parar, dar foco só na empresa, porque eu tinha os filhos para cuidar e toda uma vida. Aí parei. Quando eu fazia o quê? Eu atendia as pessoas, eu recepcionava as pessoas e fazia palestra para elas entenderem a profundidade do que era. Quando eu saí, Jonas entrou e foi fazer isso. Aí 1 ano depois de Jonas fazendo isso, o padre mandou, na época ainda era mensagem, não tinha WhatsApp. Ele falou, Flávia, agora você já pode voltar? Você já está bem? Você já está reestruturada? Nós vamos ter um curso de regressão de memórias. E falei, padre, agora já estou, né, acertei as coisas, posso voltar. E nesse dia nós nos conhecemos. Olha, que gostoso, que interessante, né? E é muito bom, né, você fazer isso, porque quando a gente rompe com o velho, né, a gente abre a porta para o novo, e tudo aquilo que ficou para trás, te traz experiência, né, te suplanta a tua vida, né, te alicerce para a vida, mas para você começar uma vida nova, né? Exatamente. Então foi a partir daí que, nessa união, né, de uma vida nova, é que tudo começou novo na vida de vocês, né? E a escola, ela vem com esse objetivo, né, com esse propósito, né? Eu até quero fazer algumas perguntas mais técnicas para vocês, né? Vamos lá. Porque a gente não pode ser raso nesse assunto. É um assunto que demanda, né? Tem uma delicadeza, uma sutileza, né? Demanda uma profundidade. Então eu elaborei aqui umas perguntas mais profundas para que a gente possa entrar mais nesse conhecimento de vocês, nesse conhecimento universal, né? Então, hoje, muitas pessoas, elas buscam esse propósito maior, como vocês buscaram o desenho e encontraram, né? E que é um caminho que faz toda a diferença na vida das pessoas, né? Nem sempre a pessoa encontra a ferramenta certa, porque ela fica buscando várias terapias integrativas ou várias terapias, outros tipos de terapias que não as integrativas, né? E a pessoa não se encontra, ela fica cada vez mais perdida, né? Então, como é que a formação, a escola e vocês podem ajudar com a terapia quântica integrativa, que agora eu soube que a gente pode falar, só que tem que ir, né? Isso. Se apresenta como porta de entrada para transformar esse chamado como uma profissão na vida das pessoas. Quer falar? Olha só, a terapia quântica hoje integrativa, primeiro ela foi pura quântica por hipnose. Devido ao quê? Nós somos estudiosos, encontramos a quântica dentro da igreja. O padre levou um CD do professor Wallace Lima, que falava sobre a quântica. Nós, inclusive, somos alunos dele, temos amizade com ele, temos live com ele no canal. A partir daquele momento, nós entendemos o que era quântica. Aí Jonas foi fazer curso de hipnose,
nós fizemos de psicanálise e as coisas foram acontecendo e a quântica chegou na nossa vida. Imagine que a gente, eu ainda com a minha loja, ele já não tinha mais a construção civil, mas a gente começou a trabalhar clinicamente. E nós aplicávamos o que a gente conhecia, as terapias que nós já tínhamos, aquilo que a gente já sabia. E ele em casa e eu ainda com a loja, né, fazendo lá 8 horas diárias, final de ano, toda aquela situação, começou a estudar cada vez mais sobre a quântica. Mas o importante é ressaltar para você que está em casa, para você, foi que é o seguinte, eu não quero falar nada de algo místico, mas eu posso garantir para você, depois de todas aquelas vivências que eu fiz, que não foram um curso só, foram vários cursos, mas chega um momento que eu te falo, para um pouquinho, eu já sei o suficiente e eu começava a receber como se alguma voz estivesse falando na minha cabeça. Olha que eu sou meio cético para essas coisas, tá? Viu, faça assim, 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 assim. Eu chegava e falava para ela, ó, tá mandando fazer assim, 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 assim. Agora se coloca isso, agora. Então, são 5 técnicas dentro do processo. Então, nós falamos de hipnose, nós falamos do hipnos, nós falamos do estado vibracional, sons binaurais, nós falamos também da hipnose subliminar, que é o que vai por dentro de um áudio, né? Mas vinha isso na minha cabeça, eu falei, mas como eu vou fazer isso? E eu falava para ela, falou, deve ser coisa da sua cabeça. Eu falei, deve ser. Só que eu colocava a cabeça no travesseiro e falava, ó, assim, ficava assim, como se eu tivesse num estado alterado de consciência e recebendo alguma coisa. Bom, eu falei, deixa comigo, eu criei tudo, né? Foi criado tudo essa coisa, e eu falei, agora você tem que chegar para a pessoa e falar para ela, olha, é assim. Aí ela falava assim para mim, mas como é que funciona? Não é isso ou não? Como é que você perguntava para mim? Mas como é que eu vou explicar isso? Porque uma coisa é assim, eu sei fazer regressão de memórias, eu estou com você. Então, tudo que eu souber, eu vou utilizar de acordo com aquilo que você me traz de queixa, de dor. Eu estou com uma questão de relacionamento. Então eu sei instalar um estado vibracional. Eram coisas separadas. Imagine que todo o nosso conhecimento, ele fez o quê? Ele uniu e saiu a terapia quântica com a hipnose, que é a terapia quântica integrativa. A gente precisa deixar de ser tão cético quando a intuição da gente, os mentores da gente, o anjo de guarda da gente, vai trazendo essas informações. Porque as novidades que acontecem no planeta, elas são plantadas como sementinhas em várias mentes. Muita gente não acredita, abandona as ideias, e aí quando vê a notícia na mídia, fala, nossa, mas eu pensei nisso lá atrás. Exatamente. Isso. Eu ouvi meu pai dizer isso algumas vezes, né? Porque meu pai era diretor de leasing de um banco de investimentos, fez uma migração de carreira da área clínica, passou a atender como psicólogo e depois descobriu que ele podia dar treinamento com a empresa dele de treinamentos para recursos humanos e fez isso durante 30 anos e impactou a vida de muita gente. Mas o universo quântico, ele vem se desenvolvendo há muito tempo, né? Desde a década de 70, né? E meu pai, ele tinha uns aparelhinhos no consultório dele que a gente colocava o dedo, né? E mandava, e ressoava algum tipo de som, né? Era de cobre. Enfim, ele queria sentir a energia das pessoas, né? E ele recebeu por intuição algumas coisas que ele não desenvolveu. Depois ele viu na mídia alguns dos professores que até hoje são muito conhecidos e eram contemporâneos. Então eu acredito muito que quando a intuição vem pra gente, a gente precisa colocar em prática. Porque muitas vezes a gente não sabe que a gente traz isso de vidas passadas. Isso. E nós só estamos ativando esse botãozinho naquele momento, porque a gente veio com essa missão. Todos na Terra temos um propósito, temos uma missão de vida. Quanto mais cedo a gente desperta isso, mais fácil fica pra gente. Como é subjetivo, não é palpável, muitas vezes a gente não acredita. Exatamente. Mas você deu ouvidos, né? E você Sim, também deu sim. ouvidos, né? Mas aí eu falei para ela assim, tá bom, vou estudar. Foram 2 anos estudando. Debruçado, né? Debruçado, dia e noite. Aquilo que a gente já aplicava e tinha resultado, só que como explicar teoricamente. Então a gente continuou fazendo clínica até que nós chegamos no conceito e falou, pronto, agora eu estou pronta. Agora eu sei explicar cada técnica e o que está por trás.
Porque a TQI, eu vou ser assim, bem tranquilo. Para um terapeuta aplicar, se ele tiver 7 anos de idade, ele aplica com sucesso. Você vai falar, nossa, mas como assim? Não precisa saber nada. Nosso aluno mais novinho tem 14 anos. Não precisa saber nada. Você vai falar, mas como assim? Senta, vai na maca, aplica à distância, manda os áudios, tá lá os áudios, ouve os áudios e transforma em duas pessoas. Pode ser uma criança com 7 anos. Agora, você vai falar assim, tá bom, nós na nossa posição, nós temos que explicar o que é isso aí. Sim. Tá? Não que a pessoa precisa entender a fundo, mas nós precisamos passar um conteúdo para que ela possa entender como é que funciona. Tá? Exatamente, até por ser uma terapia integrativa, né, a ciência está por trás disso. Né? A gente sabe sobre os chakras, como os bineurais, os sons bineurais, eles interferem nos chakras e a própria energia também. Sim. Eu, como mestre em Reiki, eu já fiz trabalho voluntário durante 10 anos, hoje não faço mais, até porque eu decidi fazer outros trabalhos voluntários. E aí eu fui migrando para a área da comunicação mesmo, né? Para ajudar as pessoas. Até então eu só fazia trabalhos voluntários na área da terapia, né, integrativa. Hoje eu já faço com a comunicação, já faço atendimentos pro bono para muita gente que precisa de mentoria. Então eu utilizo a minha própria profissão, né, a minha própria carreira para poder ajudar as pessoas. Mas o que eu percebo? Tem muita gente que fala, nossa, tem um calorzinho na mão, né? O que será que é isso? Eu descobri o Reiki muito cedo na minha vida, porque eu tinha uma gata persa e o gato absorve toda a energia. Né? Teve um dia que eu cheguei de uma reunião muito densa, muito pesada e coloquei uma pilha muito grande de papéis em cima da mesa da sala. Quando eu levantei de manhã, tinha papel espalhado pela casa inteira e ela tinha passado muito mal, ela tinha vomitado em cima desses papéis. E a gata estava desfalecendo. Eu falei, meu Deus, acho que a gata não passa de hoje, né? Minha mãe foi para minha casa e falou, vou dar um banho nela e vamos pedir a Deus, né? Eu peguei, orei e fiz massagem na minha mão e fiz massagem na gata e fiquei horas. A gata levantou como se nada tivesse acontecido. Com toda aquela energia que ela absorveu, né, da densidade dos papéis, ela me deu um recado muito grande. Caia fora rapidinho desse projeto. Porque aquilo não era para mim. Né? Se a gata passou mal, eu também não teria felicidade com aquilo. Exatamente. E o que acontece com essas pessoas que descobrem que tem essa energia na mão? Muitas vezes a pessoa não dá atenção para isso. Não percebe, não sabe. Eu descobri isso daí, eu acho que eu tinha 7 anos de idade. E você falou exatamente isso. Né? Eu tinha um cachorrinho, na verdade não era meu, era um cachorrinho da rua, chamava Toquinho. E ele ficava lá. Ele era tão esperto que quando eu escutava minha mãe afiar a faca na caixa de lavar roupa na época, tinha uma parte de cimento que ela ficava afiando. Ele escutava, né? Ia correndo lá porque sabia que ia ter retalho de carne para ele comer. E esse Toquinho, eu sempre brincava com ele. Eu brincava, mas assim, sabe? Brincando. E eu percebia que ele ficava quietinho e a orelha dele pulsava. Eu falei, nossa. Aí eu chegava perto da boca dele, ele fazia assim, ó, mostrava até os dentes, mas não porque ele estava querendo mostrar os dentes, porque há uma contração muscular ali. Porque você está trabalhando as bioenergias do campo, né, sem saber. Então, passando a mão ali, fazia assim. E a partir desse momento, eu me lembro bem, deitado na cama e brincando com a mão, fazia assim, parecia que tinha uma bola. Eu falei, meu Deus. Cheguei e falei para meus pais, olha, aqui ó, é como se eu tivesse uma mola. Ah, mas vamos dizer assim, naquela época, meus pais não acreditavam nessas coisas, né? Larga mão de bobeira. Sabe aquele negócio? Por isso, para quem está me ouvindo hoje, eu vou pedir para você uma coisa. Se o seu filho, sua filha, em algum momento falar que tem um amigo invisível, não brigue com ele. Sabe por quê? Porque ele tem um amigo invisível. Essa é uma realidade. Só que meus pais, eu não posso cobrar isso de meus pais. E na realidade, até quando eu criei as minhas filhas, eu também não tinha essa mentalidade. A minha mentalidade, esse conhecimento.
né? Então o meu conhecimento era outro. Então, até por eu ser ministro da Igreja Católica, não que a igreja tenha culpa disso, não, mas eu era muito rígido, eu era muito bairrista. Então, só aqui tem a salvação, aqui caiu, aqui está fora. Se falasse de energia para mim, era coisa do diabo. Essa que é uma realidade, né? Então eu tive que passar pelo fogo para poder entender que para com isso, é simplesmente energia e nós somos. Tem pessoas que falam assim que nós somos energia. Na realidade, nós somos informação e energia. Porque sem informação, a energia não tem estrutura. É a informação que dá estrutura para a energia e para as coisas acontecerem. Essa é a realidade. Porque quando vai uma intenção, e você está trabalhando no reiki, você falou que trabalha com reiki, quando vai a intenção é a informação para estruturar aquela energia que tem. Então é uma visão diferente. Então é por isso que nós trabalhamos com essa energia. E a energia tem cor, ela tem densidade, né? Ela tem volume, né? As pessoas que estão mais acostumadas a trabalhar com energia conseguem ver, né? E ao longo desses anos vocês construíram com essa energia de vocês uma escola maravilhosa, né? Ela já tem 10 anos, né? E vocês vêm atuando com a TQI. Eu quero até que vocês expliquem quais são os diferenciais da TQI, né? Que vocês têm na escola uma metodologia exclusiva, Sim. ao qual vocês formam terapeutas, formam alunos, integrando as terapias energéticas, a hipnose, a terapêutica, o estado vibracional, reprogramação subliminar e os sons binaurais que nós comentamos anteriormente. Imagina que são 5. Imagina que sim. Essas cinco, você quer falar sobre elas? Eu só quero dizer o seguinte, só para voltar aqui um pouquinho. Quando ela falou das mãos, agora a partir do momento que as pessoas vêm, elas vão começar a falar assim, nossa, mas parece que eu não tenho isso. Isso também é ensinável, isso também é estimulado. Nós também fazemos a ativação disso. Porque algumas pessoas sentem calor, outras sentem frio, outras sentem um vórtice. Então, durante o processo, nós estimulamos isso e temos exercício para que a pessoa passe a perceber. Porque senão, muitos assistem... Às vezes a pessoa está sozinha, ele desiste, ele fala, isso é impossível. E tem gente que tem a mão gelada, né? Eu acho que vai ser assim, tem que não tem, né? Não, o que a gente precisa fazer é exatamente isso que vocês estão dizendo. É ativar, né? Porque às vezes isso está dormente. Tá? Exatamente. E não importa se a pessoa tem a mão gelada. Ela pode sentir um gelo na mão. É a mesma coisa que se fosse sentir o calor. Exatamente. Um sente gelado, outro sente. Só para você ter uma ideia, um dos exercícios que eu aprendi a fazer é essa mão aqui quente e essa mão gelada. Eu faço isso. Como é que faz? Consegue ativar uma gelada e uma quente. Uma gelada e uma quente. Mas você não está falando de uma para outra e não dá eu posso ficar uma com a outra. Só que uma eu quero gelada e outra eu quero quente. Olha que legal. Esse é o poder da auto-hipnose. Esse é o poder da auto-hipnose. É por isso que nós temos a hipnose. Né? Então o que acontece? Os enquadramentos energéticos que a gente faz no corpo são com as mãos. Segundo umas pessoas, nós trabalhamos com a energia da fonte de vida. Tá bom, eu não entro muito nessas questões. Mas o que acontece? Quando a gente está fazendo um enquadramento energético, o enquadramento energético leva a pessoa ao estado alterado de consciência. Quando a gente faz a hipnose, leva a pessoa ao estado alterado de consciência. Quando está fazendo o estado vibracional, que é uma das coisas mais lindas que eu acho que na escola, a partir pelo menos da 5ª série era para ensinar isso aí. Sabe? Tudo isso que eu estou falando era para ensinar na escola, porque as crianças, elas estão abertas, elas não estão com o camaranda aqui, ó, como diz Deepak Chopra, do Cura Quântica, do livro Cura Quântica, que eu vamos dizer assim, vi esse trabalho maravilhoso e, vamos dizer assim, copiei o nome, Cura Quântica. E aí, esse trabalho maravilhoso nas crianças. Tá? As hipnoses subliminar, o que é? Enquanto a pessoa está trabalhando, ela está recebendo uma hipnose subliminar. Ela está se vendo dentro do espelho, mas ela não sabe disso. Por quê? Pelo seguinte, como nós trabalhamos 5 técnicas, se ela está no consciente aqui, o estado vibracional está pegando ela, porque ela não consegue dar atenção para tudo.
E quando se vê, ela está em estado alterado de consciência desde o garoteiro. Pode ser médio, leve ou profundo. Né? Não o Isdale. O Isdale é aquela hipnose que a pessoa não recebe nada, mas pelo menos até um delta, onde a pessoa teta, né? Algo teta, que a pessoa recebe aquela hipnose e tal. E o que acontece? Nós trabalhamos o inconsciente dela, nós trabalhamos vidas passadas, nós trabalhamos memórias celulares, nós trabalhamos o inconsciente coletivo, nós trabalhamos antepassados e nós trabalhamos vidas paralelas. Tudo num só. Os universos paralelos. Universo paralelo, porque nós somos seres universais. Além de sermos universais, tem muitos de nós em outros universos paralelos. Multidimensional. Isso é multidimensional. Então é assim, nós temos que estar em equilíbrio com todos os nós. Isso aí que parece doido isso daí, mas tem uma série que chama Dark. Já assistiu a série Dark? É fantástica, né? Ali a série Dark dá uma ideia, inclusive o protagonista lá é Jonas. Então a série Dark dá uma ideia para a pessoa de tudo isso que eu estou falando para você. Então nós trabalhamos com o inconsciente, trabalhamos a linearidade e a atemporalidade. Ou seja, presente, passado e futuro é uma coisa só. Então a terapia quântica, a TQI, ela trabalha da seguinte maneira. Imagina um triângulo, onde que eu vivo na base desse triângulo. Se nós falarmos da linearidade, eu colocaria passado para a minha esquerda e futuro para a minha direita. É assim que as pessoas geralmente veem, né? E o que acontece? Quando a pessoa entra em estado alterado de consciência, essa é a mágica mais deliciosa que existe dentro desse processo. Ela entra no modo operando divino. Eu não sei se você sabe, mas você é Deus. Não fique com medo de ser Deus, não. O único medo que você deve ter de ser Deus, um ser humano Deus, é que você tem que assumir suas responsabilidades. Somente esse é o maior medo. Então, quando a pessoa entra no modo operando divino, o que vai acontecer? Ela vai para a atemporalidade, quando não tem passado, presente e futuro, é uma coisa só. Então veja bem, como ela está recebendo uma energia, ela usa dos quarks e usa também dos átomos para entrar num caminho de minhoca. E quando entra nesse caminho, as cordas vibracionais e os quarks se unem, abre um portal para entrar num caminho de minhoca, onde ela vai na atemporalidade. Lá ela encontra com quem? Antepassados, vidas passadas, memórias celulares, vida intrauterina, ela encontra com tudo. E lá ela tem a condição de chegar e falar assim: mas é isso que está atrapalhando a minha vida? Porque é aquele gatilho que starta nela aquela, vamos dizer assim, aquele momento que ela tem de repulsão a alguma coisa, ou de entrar de modo simpático, vamos dizer assim, de sobrevivência. Então, quando ela vai lá, ela entende, através dessa palestra que nós vamos dar em São Paulo, já vai ser falado para você, quando ela entende isso daí e está no modo operando divino, ela fala assim: era isso, foi apenas um engano, e por trás do engano sempre houve e sempre haverá o amor. Tudo isso é muito gostoso da gente falar, porque nós estamos vivendo um momento do planeta Terra em que nós podemos falar sobre energia, nós podemos falar sobre cura quântica, nós podemos falar sobre cura, que é uma palavra que muitas vezes foi repudiada, né, pela ciência, né? Já em séculos passados, as pessoas eram queimadas em fogueiras, porque elas tinham visões... Nós já fomos queimados, com certeza. Nós já fomos queimados várias vezes. Deve ter doído muito, né? Por isso que a gente aprende, né? A gente muda de vida, né? E eu percebo, né, quando a gente passa a olhar para isso com mais naturalidade, quando a gente está aberto para o novo, né, que é o que nós falamos anteriormente, a gente consegue entender e aceitar isso, né? E a vida começa a fazer um caminho completamente diferente. Exatamente. A constelação sistêmica, ela fala muito disso, eu trabalho com a
audiometria, com regressão de vidas passadas há mais de 20 anos, e é uma linha única. Né? Neste planeta nós temos a reencarnação que quebra, né? É como se a gente estivesse passando de ano, né? Da quinta para a sexta série, da sexta para a sétima, da sétima para a oitava, depois faculdade, depois casamento, abre a sua empresa, mas nos outros planetas não. É uma vida de linearidade com o começo, o meio e fim, numa linha única, né? Uma linha contínua. Então, eu sei que vocês já impactaram muita gente e as pessoas devem dar uma pirada na cabeça das pessoas que estão ouvindo durante os 10 anos. Eu vi aqui que você estava com o Evelyn. Fala um pouquinho sobre isso. Tá, o Evelyn é exatamente o nosso mascote. As pessoas fazem o treinamento e tem ele como um banner no seu próprio consultório para que a pessoa possa se guiar. Então, lá dentro da plataforma, ele é todo circulado, tem todas, né, as indicações de onde fazer o enquadramento. Então, perceba, nós temos os enquadramentos que trabalham os nadis. Nós estamos aqui numa escola de acupuntura que trabalha, né, os meridianos. É isso que o enquadramento faz. Para quem não sabe o que é nadis, eles estão por trás dos chakras, né? Explica um pouquinho. Olha só, quando eu faço a terapia quântica integrativa, eu vou trabalhar cada um dos chakras. Os chakras principais. Essas cores aqui que você está mostrando, cada uma dessas cores é um chakra diferente. Exatamente. Eu sempre começo, nós vamos começar aqui, a terapia quântica integrativa, ela começa exatamente no topo da cabeça. E nós vamos descendo. Cada semana a gente trabalha um deles para a abertura e para que a pessoa possa entrar nessa energia. Então, nós fazemos sempre um relacionado a todos os outros. Ah, eu trabalho só um na sessão? Não, eu trabalho todos. Por quê? Porque cada um deles estimula. Por exemplo, eu estou trancado, eu não consigo conversar, minha garganta dói, pessoas que não conseguem se comunicar, que as coisas não caminham. Provavelmente ela está com alguma questão no laringe. Muito legal você ter falado sobre isso, porque muitas vezes na carreira, né, no seu dia a dia, você engole sapos dentro do escritório. E aí você vive com dor de garganta, né, vive com problema de dificuldade de fala, porque você vai falar com o seu chefe, a garganta trava, né, você não consegue falar, dá vontade de chorar. A partir do momento que a gente desbloqueia o chakra laríngeo, todo o universo ao seu redor conspira, porque você destranca, né? Exatamente. Você tira essa barreira. Por exemplo, uma coisa que eu posso dizer que eu sempre falo e ensino as pessoas é assim, já houve várias vezes nós dando curso, né, dando formação, e as pessoas estão engasgadas. Começa a tossir, engasgar, e depois a gente chega numa conclusão que o cordão umbilical deu uma travada dela lá antes dela nascer. Né? Então ali a gente faz aquela mutação energética para que a pessoa fale assim, pare, desenrole por você mesmo e acabou. Ressignifica aquele momento. É, porque a ATQI, ela faz uma auto-regressão de memórias. É por isso que eu falei que uma criança de 7 anos aplica, não precisa fazer nada. A pessoa, ela vai ver o problema dela, porque ela é luz. E quando ela entra no modo operante divino, na luz, ela consciente, veja bem, ela está inconsciente, ponto. Está em hipnose, transe, está inconsciente ali. Mas aí, num outro plano, dizendo assim, conscientemente ela vê, ou inconscientemente não vê nada, embora ela esteja inconsciente, entendeu isso? Porque tem gente que traz, assim como se fosse um filme. Tem pessoas que não lembram, mas mudou a vida dela. O que o Jonas está dizendo agora é que muitas vezes você vê no Instagram aquelas crianças prodígio aos 3, 4 anos de idade tocando piano, como se ela tivesse estudado a vida inteira. E ela ativou essa memória a partir do momento em que ela começou a estudar o que ela ouviu e foi estimulada por som do piano. Um download. Ela entrou no modo operante divino, fez um download do que era. Exatamente. Pronto, simples assim. E como que entra no modo operando divino, que a pessoa que está assistindo vai perguntar? Imagine-se deitado numa maca e aí recebendo esses enquadramentos, que são exatamente aquilo que a gente falou anteriormente. A
através das mãos, isso é enquadrado. Isso vai trabalhar os vórtex e vão trabalhar os nadis e os meridianos. Mais de 72 mil nadis nós temos em base no nosso corpo. O que são esses nadis? Pequenos microcentros energéticos. Que a pele é um órgão, correto? A pele todinha tem as nadis. E através, quem faz o nosso curso Master, nós ensinamos a exteriorizar energia, absorver energia e fazer o alto estado vibracional. E a pessoa, quando ela aprende a fazer isso, ela tem facilidade de sair do corpo e aprender coisas maravilhosas fora do corpo. Enquanto o corpo dorme, descansa, enquanto o corpo descansa, você vai aprender. Mas sabe que muitas vezes eu estou explorando para o meu corpo, né? Para a minha mente, né? Eu preciso me inteirar de um assunto novo, eu vou buscar esse conhecimento fora de mim durante o sono e eu sonho com isso o tempo todo. Exatamente. Então eu peço a permissão, né, para poder aprender durante a noite e depois durante o dia eu me reconecto, faço o download dessas informações, dessas imagens, né, e começo a aprender com mais facilidade. Então, quando a gente tem essa consciência, o nosso despertar é muito mais fácil. Né? E eu estou vendo aqui que a Flávia trouxe uns cartões, que eu sei o que é, mas eu vou pedir para ela contar e explicar também o que são. Olha só, aqui nós temos, depois se você quiser pôr na tela grande para eles verem, tem exatamente o desenho do Avalon, que é esse bonequinho. Isso daqui foi um upgrade da terapia quântica integrativa, da formação de mais de 1.500 alunos, de todo esse processo de desenvolvimento que a gente fez aí durante os 10 anos, foi criada uma pós-graduação. E essa pós-graduação é contemplada com a terapia quântica integrativa através desses cartões, que eu acho que a gente vai falar já aí através da Morphos. Aí eu mostro como é que coloca ele lá. Eles são todos iguais, Flávia? São. O branco são iguais. E o roxo? Na realidade agora só vai vir o roxo, né? Todos os alunos, mais de 100 alunos que nós temos numa pós-graduação, já vão receber os cartões. E eles têm frequências aqui dentro? Tem. Ele, na verdade, ele é uma tecnologia. Ele não é só a tecnologia da geometria e da forma. Não. Mas sim, ele tem dentro dele, ele é um sanduíche, né? E aqui dentro tem várias tecnologias que fazem essa conexão do campo escalar para o campo magnético, do campo magnético para o campo escalar. Por exemplo, eu estou precisando estudar para uma prova, quero passar no vestibular na UAB. Então, o que eu consigo fazer? Eu consigo fazer uma frequência onde eu vou ligar isso à sabedoria, aos livros, aquela informação, e esse tráfego fica mais fácil de acontecer. Então, aqui dentro existe uma tecnologia, como ligar uma frequência de rádio. É como se o cartão fosse um abre de sésamo, um código para abrir esse portal, né, para que você possa trafegar com mais fluência no tráfego. Exatamente. Esse cartão aqui, além de, ele tem o Fibonacci dentro dele, certo? Ele tem esses vórtices, tem o Lakowski. Tá? Então, esse cartão, ele não é um cartão. Simples. Aí eu vou contar um segredo. Vou contar um segredo aqui no seu programa. Pode contar. Eu não vou falar o santo, tudo bem? Tudo bem. Mas tem um banco interessado, não vou falar o banco, interessado em usar os cartões para sacar dinheiro e para, vamos dizer assim, harmonizar a pessoa e dar prosperidade de vida através do cartão. Trazer mais equilíbrio na vida financeira. Exatamente. Isso é muito importante. É um banco que realmente vai fazer a diferença no mundo. Eu imagino que sim, porque uma das grandes... nós temos uma tríade na nossa economia. As finanças, a saúde e a educação. E as três estão mal das pernas aqui no Brasil. Exatamente. A partir do momento em que a gente equilibra as finanças, a gente equilibra a saúde e a educação, porque a gente tem mais dinheiro circulando no país e aí a gente vive com mais equilíbrio, mais harmonia, bem-estar, saúde e qualidade de vida. Exatamente. E a pergunta é,
ele se desmagnetiza, porque ele estava colocando aqui do lado do tablet. Esse nunca se desmagnetiza. Então ele tem uma vida eterna. Se você cortar, isso é quântico, se você picar ele em 1000 pedacinhos, aquele pedacinho que sobrou tem a mesma informação. Tem a mesma energia, a mesma informação, tem o grande. É por isso que eu tenho uma máxima que fala assim, para mim, é como se Deus jogasse um espelho no chão. Imagine Deus jogando um espelho no chão. Partiu em bilhões de pedacinhos. E cada pedacinho é uma consciência. É eu, você, é a Flávia, é você que está assistindo. Então, o que significa isso? Que nós somos o todo se auto-experienciando em partes. Que delícia! Para você que está nos ouvindo e ouvindo em casa, no trabalho, no trânsito, no carro, eu vou colocar agora na tela para você poder entender melhor o que a gente está falando. Então, Flávia, você estava me dizendo sobre os cartões, mas você trouxe outras coisas também, né? Você já viu o cartão, já viu o Evelyn. Conta um pouquinho mais de quais são as suas outras ferramentas. Olha só, quando nós trabalhamos com a causação ascendente e causação descendente, o que é isso? Né? Isso é um ensinamento de Antigozoan, né? Como ativistas quânticos, nós trabalhamos muito essa linha da quântica também. E ele sempre diz o seguinte, a causação ascendente é de baixo para cima, de dentro para fora. E a descendente de cima para baixo. Então a gente trabalha o corpo físico e trabalhamos o corpo sutil. Então são, dentro das 5 ferramentas que nós acabamos de apresentar, nós trabalhamos as 2 pontes. E uma delas está relacionada à ascendente, que é a questão da água, né? Nós somos mais de 70% de água no corpo. O planeta tem mais de 70% de água e não de terra, que a gente não para pensar. Então, quando o aluno, o próprio cliente do terapeuta vai fazer uma sessão, o que a gente estimula? Que isso também seja feito através da água. E eu trouxe aqui para mostrar para vocês um equipamento tecnológico relacionado à água, que é o Aqua Quantum. E olha só que coisa mais linda. Então é beber água com consciência. Mostra lá. Ela, depois acho que ela vai também colocar, não vai? Vai pôr na tela grande para vocês verem. O Aqua, ele é composto dessa garrafa, que é inox, mas a grande tecnologia acontece aqui na base. Nós já vamos explicar como é que ela funciona, mas pensa assim, a gente usa celular todos os dias e nem imagina como é que ele funciona, mas nós vamos explicar talvez numa próxima oportunidade, né, para a Cláudia, como é que tudo isso funciona. E ele é composto de 5 cartões. E aí você vai perguntar assim, nossa, mas água com cartão? Eu vou tirar aqui rapidinho para vocês verem. Ó, nós temos, Cláudia, segura para eles, o etérico. São os corpos, tá? O astral, o físico, o mental e o espiritual. Então, conforme a gente vai trabalhando os 7 chakras, o aluno, o cliente, é convidado também a tratar a água. E aí, vamos supor que a gente vai começar pelo físico, que a gente começa sempre pelo físico, para tratar o quê? A causação ascendente. Então, dentro da terapia integrativa, isso, a gente trabalha corpo, mente e espírito e a conexão com o divino, né? Que é essa conexão da espiritualidade. Então, finaliza aí no espiritual. Ela começou pelo físico, que é o corpo. Exatamente. Então, existe uma sequência. Para quê? Para que a pessoa não simplesmente receba as energias, vivencie a regressão, faça a reprogramação. Muitas vezes você vê por aí as pessoas falando de, né, eu vou fazer uma técnica assim assado, mas não adianta se você não fizer primeiro a limpeza. Primeiro eu preciso desprogramar para depois programar. É como se fosse um detox. Exatamente. Aí você acertou, para ficar bem claro de entender. Então, a água também tem esse efeito. E olha só que bacana. E o terapeuta, porque eu posso obter o água, eu posso. Mas o terapeuta, ele pode obter o quê? Terapeuta da TQI Master, ele recebe esse cartão aqui.
Então simplesmente ele vai beber a terapia quântica com hipnose. E agora eu quero... Na casa dele, ele mesmo vai beber. Então, o que isso vai gerar de benefício para as pessoas? Ah, nossa. Olha só, eu quero te contar o seguinte. Esse daqui, inclusive, ela nem sabe, mas ela vai receber em primeira mão. Esse é presente da Cláudia. Olha, deixa eu vivenciar meu presente, então. A partir de agora... Aqua quanto? Então você me explica como é que eu coloco os cartões. Sim. Aqui. E tem até aí dentro, tem também uma explicação. eu vi que tem uma explicação, mas vamos supor que eu queira hoje trabalhar o meu mental, porque eu tenho uma reunião aí que eu vou precisar prestar muita atenção. Então eu ponho o cartão do mental, é isso? É isso. Mas tem uma sacada melhor. Como é um tratamento, eu gostaria, se me permite pegar os cartões? A primeira vez. A primeira vez que a pessoa vai fazer. Ótimo você falar isso e explicar como funciona. Exatamente. Então, a primeira vez, a pessoa vai usar uma semana o físico. Tá? Então, ele vem aqui, a tarjetinha pode ficar para a pessoa ver o que ela está bebendo. 5 minutos. Colocou 5 minutos, pronto. É o suficiente, pode tirar. Entendi, você não Aí, precisa fechar. não. Aí a pessoa, se tiver aqui um pouco com água, ela pode completar, não precisa pôr o cartão. Mas se ela beber tudo, tem que pôr o cartão. Daí, se ela beber tudo, tem que pôr o cartão. Então, a garrafinha está cheia com o cartão durante 5 minutos. 5 minutos. Se eu beber metade, eu já posso completar. Pode completar, sem problema nenhum. Naquele dia e naquela semana, eu uso um cartão só. Um cartão só. Durante 5 minutos na garrafinha, exatamente. Isso, Se esvaziar, eu tenho que colocar água novamente e deixar o cartão mais 5 minutos. Isso, perfeito. E a água que você vai pôr aqui é a água da sua escolha, uma água pura já, uma água já filtrada. Deixa bem claro que o Aqua não limpa a sua água. Ele não purifica. Ele trabalha com os clusters, os dipolos, ele vai alinhar os dipolos. Depois nós vamos mostrar a fotografia que veio para nós do Instituto Masaru Emoto. Ah, eu quero ver. Tá? Estou super apaixonada pelo Exatamente. Então, você usa uma semana. Fala você, por favor. Uma semana você vai usar o físico. Na semana seguinte, o etérico. Depois, o astral, que é o verdinho. Depois o mental e depois o espiritual. Então, uma semana cada um. Uma semana cada Como um. vocês trabalham com 5 pilares de conhecimento dentro da escola, né? 5 pilares de transformação na água também. Na água. 5 pilares. São 5 cartões, 6 e 7 dias, são 35 dias que a pessoa está fazendo uma limpeza. Exatamente. Aí você vai para uma reunião, você sabe que vai ser exigido o seu emocional. Aí você vai, né? Você sabe que vai ficar tenso, que você vai fazer uma Você negociação. está procurando emprego, vai fazer uma entrevista de emprego. Você precisa estar equilibrado com o seu emocional em harmonia com você, para você se apropriar do que você tem de melhor e poder falar na entrevista. Então você vai usar o mental. emocional, o Mental. mental e o físico. Isso. É assim. Na verdade, assim, eu vou fazer uma academia hoje, eu vou fazer algo que exige muito do meu físico. Vou ficar o dia inteiro em pé, vou dar muita palestra, vou dar aula. Vai ficar em evento de pé o dia Isso, todo, que é uso físico. desafiador, né? Mas quando você vai para uma entrevista, eu sugiro que, já que você precisa do foco, da atenção, você use o mental para equilibrar tanto o seu foco quanto a ansiedade que gera uma entrevista. Qual é o A entrevista de segredo? emprego, ela traz ansiedade, né? E trabalhar o mental. Eu quero passar o segredo de tudo isso para você que está nos ouvindo agora. O segredo é o seguinte: mentalize uma pessoa que fazem 30 anos que tem um problema. Ela não quer colocar lá e amanhã resolver o problema. Não é isso o caso. Não é isso. O caso é muito mais do que isso. Mas, são pequenas mudanças que trazem grandes significados. Por quê? Cada cartão tem um protocolo por trás enorme. Um protocolo de amor, um protocolo de limpeza, um protocolo para o físico, por exemplo. Então, quando a pessoa ela bebe a água, as transformações, é importante as pessoas observar ela no dia a dia. Por quê?
Porque ela vai começar a perceber, até as pessoas vão falar, nossa, mas você parece que está com a pele mais bonita. Nossa, parece que você está mais calmo, mais calma. E a clareza mental. Então, cada um, veja bem que é um protocolo universal. E tem até um cartão explicativo para você poder entender melhor como funciona cada cartão. Exatamente. E tem um QR Code que você vai lá e vê o que tem dentro do protocolo. Que interessante. O que eu gostei bastante é a questão que a água ela faz toda a harmonização da gente, né? Você falou do rejuvenescimento, da pele mais bonita, do cabelo mais bonito, do corpo mais saudável, todos eles têm protocolo. Desinchar o corpo. Calma. A água cura. Só água. Água que você quer. Batman Querite escreveu mais de 6 livros só falando de água. Ele foi preso durante meses e ele estudou dentro dessa prisão sobre a água e deram, você não precisa mais ficar preso, tu pode ir embora. Não, eu quero ficar mais 2 meses. 2 meses para ficar preso? Preso, por favor. Ajoelhou lá, deixa eu ficar preso. Como ele chama? Batman Querite. Então esse homem, ele transformou, ele curou as pessoas dentro da prisão com água. Ele é um iraniano. E então, água e sal. Água. Ele era médico, mas ele não tinha medicamento e precisava cuidar dos presos. Ele tinha água e sal. Com água e sal, ele equilibrou os presos. Ele curou todo mundo. Gente, sabe uma coisa? A gente usa água fluidificada, né? A água que é magnetizada, solarizada. Agora imagina água informada. Mas o que é importante também passar para o pessoal? Olha que lindo isso aqui. Então, mentalize que o aqua, ele faz a tríade da água. O que é isso? Mentalize, eu adoro triângulo, né? Santíssima Trindade, essas coisas, triângulo e tal. Então, triângulo, mentalize um triângulo. Aqui em cima, eu tenho uma água perfeitamente equilibrada, com 7,5 a 8 de grau de pureza, ao qual você pode beber, certo? Tranquilo, de pH. Que você pode beber tranquilo, sem problema nenhum. Quimicamente perfeita. É essa água que eu quero. A água pode vir de onde? Pode vir do Himalaia, pode vir de qual for. Passou por mãos de humanos, principalmente a água que a gente recebe na torneira de casa. Às vezes passa por um terreno até de cemitério. Mas é uma água limpa. Passa lá, só que daí você tem que fazer uma limpeza para poder tirar todas as impurezas para poder ser administrada, para você poder beber. Então, nessa ponta do triângulo, nós temos essa água limpa, perfeita. O aqua não faz essa limpeza. Eu faço questão de ressaltar isso, porque a pessoa fala, limpa a água? Não limpa. Limpa o que? Nenhum filtro limpa. Ele zera a informação. E os dipolos, como eu já falei, eles ficam alinhados hexagonalmente. E aí existe uma membrana dentro do nosso organismo de proteína que chama aquaporina. Se a água está estruturada, ela está, vamos dizer assim, lisa, ela consegue penetrar na célula. Então nós temos 3 pontos também, que é matar a sede. Qualquer água pode matar a sua sede. Aí, uma água boa, ela vai tratar você. Mas uma água com informação e estruturada hexagonalmente os dipolos, essa água, ela alimenta você. Porque ela passa por essa membrana de aquaporina, tá certo? E alimenta a sua célula. Imagine, ela nutre a sua célula. Imagine a sua célula sendo nutrida com água quimicamente boa, estruturada e com informação que ela recebe lá. Você é amor, você é paz, você... Cada
a célula. Trilhões e trilhões de células no nosso corpo recebendo algo que a gente não receberia normal. E é muito interessante você falar assim. Vocês assistiram o filme que fala sobre a água, né? Sobre quem somos nós? Sim. E esse filme ele traz toda essa informação, né? Que a partir do momento em que você se olha no espelho com amor, você projeta amor, né, para si mesmo, tudo muda. Né? O eu te amo funciona muito. Exatamente. Né? A gente projeta amor para a gente. Nós trouxemos aqui para... Eu adoro, inclusive eu tenho no meu outro canal do YouTube, porque eu comecei a fazer entrevistas desde 2014. Esse é o meu grande sonho. E eu já abri um canal em 2014 e um dos primeiros vídeos que eu coloquei foi do Massaremoto falando dos cristais de água. Hoje você está pegando algo já que tem veio do mais de Massaremoto. 6.000 visualizações. É uma coisa assim absurda, porque todo mundo quer saber como funciona a água. Essa água, nós mandamos um água. Eu vou colocar os cartões aqui na frente para vocês poderem assistir e entender melhor, né? Mas a gente já está mostrando aqui em primeira mão. Exatamente. O que é isso? Quando você faz a análise da água, quando você fala uma palavra ruim para ela, ela sente aquilo. E aí a forma que ela fica é feia, é uma forma toda disforme. O professor Jonas falou hexagonal, aquapurina. Dentro de nós existe uma membrana hexagonal. Só passa a água ali se tiver nesse sentido. Senão, ela só vai matar sede, ela não vai hidratar e ela não vai nutrir. Quando a gente manda o aqua lá para o Japão, para o Instituto Massaremoto, eles colocam a água deles lá e vão testando os cartões, eles mandam de volta para a gente a água hexagonal. Aqui, ó, os 6 lados. Essa é uma foto da água do aqua. Não é uma delícia? E tá aqui, ó. Parece um diamante, Para que né? eles possam ver que veio do Instituto Massaremoto. Depois você pode pôr. Que legal, parabéns, que gostoso, E- que orgulho, né? Não, realmente, olha, isso é um orgulho, porque é brasileiro, Eu não entende? tinha escrito em inglês, mas é o protocolo, né, que eles validam, né? Exatamente. E eles o sistema mandam de ó, o vocês. sistema, como é que funcionam cada um dos cristais de água, como é que eles ficam. Inclusive tem aí aqueles que estão disformes. Quer ver, ó? Tem vários aqui disformes, ó. Então, vira mais um. Os indefinidos, Os os quadrados, Quando ela Não, é mais assim. Quando ela está exposta, ó, depressão. Vamos supor que você recebeu na torneira da sua casa uma água desse jeito. Isso. Então, o que é que você está pondo no corpo? Eu vou fazer uma coisa aqui para dar uma intrigada na coisa aqui, sabe? Vou colocar um torniquete na coisa aqui. Você sabe muito bem, eu tenho filhos se formando médico, tá? E uma filha que vai se formar médica. Que legal. Eles estudam 6 anos. Eles estudam 6 anos. O que eles estudam durante 6 anos? O corpo físico. Mas quantos por cento é de água no corpo? 70%. Então, em 6 anos, eles estudam 30%. E esse 70% como é que fica? Simplesmente coloca debaixo do tapete? Como o Hélio Couto fala, eu adoro quando o Hélio Couto fala, você joga debaixo do tapete, E está quando tudo você certo? pergunta para eles, eles respondem como? Não tem resposta. Não tem resposta. Não tem resposta, gente, nós estamos em 2025, não tem resposta. Mas qual é a resposta? Água. Adorei o meu presente. Nós estamos chegando no final da nossa entrevista. Só que eu percebo que vocês trouxeram muita coisa aqui. Muita coisa quente, é muita coisa Então eu escondida convido aqui. vocês a permanecerem aqui para que a gente possa gravar uma outra entrevista para a próxima semana. Você topa esse desafio de ouvir com eles toda essa informação, todo esse conhecimento e poder ajudar a transformar a sua vida? Então vem com a gente para a próxima semana no Carreira e Suas Vozes Web. Eu quero que vocês já deixem as mídias sociais de vocês para que vocês já possam segui-los e entender melhor o que eles trazem para a gente hoje. Uma coisa eu posso dizer para você: quer dar o próximo passo? Água. Simples, barato e funcional. E eu amei meu presente. Deixa aqui as mídias sociais para que eles possam te conhecer melhor.
Só para encerrar, né? A terapia quântica integrativa está aberta a todo mundo, não tem pré-requisito, não precisa ser mestrado, doutorado, nada disso. Precisa sentir que você quer dar o próximo passo rumo à sua autocura, rumo ao seu autodesenvolvimento, para quem quer ter isso dentro de casa. Eu quero sim fazer migração de carreira, que é a proposta, né? Ou fazer transição de carreira. Está aqui uma ferramenta já comprovada há mais de 10 anos, mais de 1.500 alunos formados, ajudando aí centenas e milhares de pessoas. É simples, fácil de aplicar e nós vamos estar em São Paulo. Então fica ligadinho aí com a Cláudia, aqui nas mídias, que agora nós vamos estar em São Paulo presencial e tem online. Como é que eu acesso online? Como é que você acessa online? Isso. Escola Evolução Quantum. @ Escola Evolução Quantum. Você tem tanto o YouTube quanto o Instagram, para que você possa estar aí fazendo, né, dando esse próximo passo na sua evolução. Que legal, muito feliz, muito obrigada por vocês terem vindo. Na próxima semana eles vão estar aqui conosco novamente, trazendo mais conhecimento. E para você que está nos ouvindo, que está nos acompanhando, meu muito obrigado. Manda esse vídeo para as pessoas que também precisam o seu despertar, que estão no seu despertar de consciência. Eu tenho certeza que você vai ajudá-los muito. Então, até o próximo episódio do Carregue Suas Vozes. Carreira e suas vozes. Sua jornada começa aqui.